Pronto, gente, voltei. Será que agora vai ficar legal? Hum? Bora, gente, volta. Volta que eu tô aqui. Volta que a gente tem muita coisa pra falar. O que vocês conseguiram pegar? Eu vi ali, conseguiram pegar, né, o médico, o Dr. Daniel Amen, né? Caiu. A live é sobre este livro aqui, né, do Dr. Daniel Amen, que tem clínicas nos Estados Unidos, que trata. Ele é psiquiatra, tá? Ele só trata transtornos assim de TDA, TDAH, autismo, depressão, pessoas com trauma cerebral, atletas que tiveram traumas cerebrais. Ele é outra coisa assim que ele tem pavor, né? Ele falou muito no congresso sobre isso e alguns materiais que eu já li dele sobre essa questão de exercícios físicos que ativam, que tocam muito na cabeça, né? Que tem muito problema. Então ele falou que isso é um desastre assim para o cérebro e mais para frente, né? Comprometendo muito o cognitivo e o desempenho da pessoa, né? Então esse SPECT scan ele mostra, né, como é o fluxo sanguíneo no cérebro. É uma imagem em 3D. Se vocês procurarem no Google, né, até o material dele mesmo, da clínica dele, as coisas que ele fala, vocês vão ver as imagens do cérebro, como é que são, né? Não, meu bem, a palestra dele foi na Califórnia em 2015, que eu fui, né, num congresso só de autismo. E aí eu tô trazendo, né, agora esse conteúdo para vocês. É o que eu falei, eu estudei muito lá fora, né? 12 anos que eu estudo a nutrição para autismo e saúde mental, e o único lugar que eu tinha para procurar as coisas é lá, onde tudo acontece. Aqui no Brasil não acontece nada, a gente não tem nem artigo científico em português, que dirá congressos, né? Então ainda tem muita coisa, ainda tem muito arroz com feijão pra gente comer pra poder chegar no conhecimento que os caras têm lá fora, certo? Então tem essas imagens, né, pra vocês verem, é muito interessante, são imagens em 3D. A gente olhando aquilo dali não sabe nada, né? Não quer dizer nada. A gente vai ver um troço lá com um monte de buraco e, né? Pra mim é tudo igual, mas o cara sabe ler, então ele consegue identificar isso. Esse exame mostra as áreas do cérebro que trabalham perfeitamente, as que não funcionam tão bem e as que não funcionam de jeito nenhum, né? Então esse exame, junto com o questionário e com as outras coisas que ele coloca em prática lá na clínica dele, vão mostrar qual é o tipo de TDA, né, que a pessoa tem e o tratamento, como é que é feito. Então, o que eu peguei aqui para mostrar para vocês é para nós mortais que não temos acesso a fazer, né, esse exame dele, que custa 8 mil, 10 mil dólares, fora o atendimento na clínica e a viagem e tudo mais. Então, o que a gente pode fazer baseado nas coisas que ele ensina para as nossas questões, assim, de quem não tem acesso, ok? Voltou. Tinha parado aqui. Voltou. Bom, deixa eu falar para vocês alguns fatos, né, que ele cita do TDA,
que são muito importantes da gente saber, né? Porque a gente tenta minimizar, fala que não é nada, né? Que, ou então, um probleminha de criança e tal, mas não é bem assim, é um assunto bem sério. O TDA é descrito na literatura desde 1902 por um pediatra, né? Só que na época ele não se atentou para um problema de saúde. Ele falou que ele classificou o TDA como uma deficiência moral. Olha isso, né? Então, assim, não fomos só nós, mães de autistas, que sofremos com a mãe geladeira, né? Teve gente falando barbaridades também em 1902 sobre o TDA, né? Falando que era uma deficiência moral. Menos da metade da população com TDA se trata. Muitas pessoas com TDA nunca foram ou serão hiperativas e são sempre ignorados porque não têm urgência e recebem rótulos de desleixados, desmotivados, subinteligente, bobão, né? Então, assim, todo mundo se preocupa muito com o TDAH, com aquele que é hiperativo, né? Até porque ninguém aguenta, né? A criança que já acorda subindo no lustre. Então, lidar com isso 24 horas por dia é muito difícil. Mas aquele que não apresenta hiperatividade é tão problemático quanto, e além disso ainda é muito hostilizado, né? É chamado de bobão, é chamado de desleixado, é chamado de problemático e tal, e largado, porque ele tem um problema de TDA, né? A falta do tratamento adequado leva a muitos problemas sociais. 53% não chegam a terminar o 2º grau ou ensino médio, né? Eu sou da época do 2º grau, gente. Depois que eu escrevi, eu coloquei do lado ensino médio, porque eu acho que é isso que se fala hoje, né? Que vai até o ensino médio, depois do ensino médio, faculdade e tal. Então, assim, não chegam a terminar o ensino médio, né? 53%. 52% se envolvem com drogas ou álcool. 19% fuma. 46% são presos por delitos na adolescência, mais ou menos na faixa dos 16 anos de idade. Olha só. 25% são identificados na escola, né? Então 25% do TDA, com ou sem H, recebem as primeiras identificações quando estão na fase escolar. 75% têm chances de se envolver em acidentes de trânsito. Eles também são mais internados e dão mais entradas em emergências de hospital. Pais de TDA com ou sem hiperatividade se divorciam 3 vezes mais do que a população em geral. 30 a 65% de crianças com TDA terão os sintomas na vida adulta. Geralmente, a única proposta de tratamento é a medicamentosa. A abordagem integrativa dá muito mais resultado, abrangendo suporte educacional, psicológico, exercícios, nutrição, suplementação personalizada e medicação. Ok? Isso está tudo no livrinho dele. Peraí, deixa eu me achar aqui. Tá, vou passar aqui. Gente, eu tô perdida, peraí. É que é muita anotação, muita coisa. Pra terceira. Porque eu fui anotando, e aí depois pra não botar tudo tudo a limpo, que não ia dar tempo, eu fui colocando númerozinhos em volta. Então, assim, ficou 1 numa página, 2 na outra, 3 naquela lá de novo, e eu tô meio enrolada, mas a gente se acha. Peraí. Então, quais são os tipos, né, que ele descreve? Como eu falei, através desses exames, que aí ele fez um mapeamento,
né? Há 30 anos ele começou a fazer esse mapeamento, indignado por que um psiquiatra não tinha nada, nenhum exame de imagem que ele pudesse comparar ou que ele pudesse dar um diagnóstico baseado nesse exame. Então, há 30 anos atrás, ele começou a fazer, né, esses exames e fazer um banco de dados, e através desse banco de dados ele identificou 7 tipos de TDA diferentes, né? E a partir daí ele trata cada um de uma forma. Então, quais são os 7 tipos que ele identificou, né? Os cérebros deles funcionam diferente, né? Como acabei de falar. O clássico, ele é desatento, distraído, desorganizado, hiperativo, incansável e impulsivo, né? No geral, todos eles têm essas características. Pouca ou nenhuma concentração e atenção, são distraídos, sem rotina, problemas de organização de tempo e espaço, dificuldade em seguir regras e comandos, baixo senso crítico de si, baixo senso crítico de si mesmo e dos outros, né? Então ele é o famoso sem noção. É aquela pessoa que a gente fala, pô, o cara não tem noção nenhuma, né? Ele é totalmente espaçoso, é totalmente... não tem o senso do ridículo, né? Nem com ele, nem o que ele faz com ele, nem o que ele faz com os outros, né? E isso já dá uma certa característica ali do que você tem que prestar atenção nele, né? Todos eles têm isso em comum, mas tem alguns outros comportamentos que diferenciam eles. Então, eu já falei do clássico: desatento, distraído, desorganizado, hiperativo, incansável e impulsivo. Tem o desatento, né? Ele se distrai facilmente, tem período muito curto de atenção, não é hiperativo. O desatento não é hiperativo em nenhuma fase da vida dele, né? E frequentemente ele parece desleixado e apático. O tipo 3 é o hiperfocado. Aqui o problema não é a falta de atenção, né? Mas é o excesso de atenção. Ele se concentra demais. E se concentra tanto, né? Ele tem um hiperfoco tão forte que ele fica problemático, né? Ele fica extremamente preocupado, argumentativo, compulsivo, está sempre envolto numa espiral de pensamentos negativos, pode ser hiperativo ou não, e não é bagunceiro. Ele é extremamente organizado, metódico e compulsivo, né? Então, assim, sempre a gente pega muito, né, aquela questão clássica, mas a gente vê que tem muitas outras questões, né, e muitas outras variáveis no meio do comportamento, né? Tem o que ele chama de lobo temporal, que é impulsivo, acelerado, tem fases de pânico e medo, é um pouco paranoico, pensamentos negativos, instabilidade de humor, pode ou não ser impulsivo, e esse do lobo temporal é o mais ligado a problemas de aprendizado. Então, geralmente é essa criança que é identificada na escola, porque ele também está tendo problemas de aprendizado na escola, e aí a escola sinaliza para os pais de que tem alguma coisa errada com aquela criança, tá? Geralmente é esse daqui, que é os 25% que eu falei que são identificados na escola. Tem uma aqui que tá falando, vixe, eu quando comecei a ler isso daqui, gente, eu identifiquei gente da minha família inteira. Identifiquei sobrinho, o melhor amigo do meu marido, minha melhor amiga. Assim, a gente passa a ver TDA em todo mundo, né? É bem nesse estilo. Mas como dizem que de perto ninguém é normal, né? Então
pode ser que tenha realmente um pezinho lá de hiperativo. De hiperativo não, de problemas, né, de atenção. Eu parei no quarto, né? Bom, aí tem o quinto, que é o límbico. O límbico é mal-humorado, sem energia, isolado socialmente, depressivo, desesperançoso. Não tem entusiasmo e acha que nada vai dar certo. Ele cita esse do tipo límbico como aquela pessoa que tem a síndrome do meio copo vazio, né? Então não tem a história do copo tá meio cheio, meio vazio. O otimista vai sempre falar: esse copo só falta um pouquinho para encher, né? E o pessimista vai sempre falar que, pô, tá quase vazio esse negócio. Ele sempre vai olhar pelo pior lado, né? Ele nunca é otimista. Então ele tem esse límbico, ele tem essa síndrome do meio copo vazio. Pode também ou não ser hiperativo. Eu tô meio resfriada, tá, gente? Espero não tossir. Tem o anel de fogo. Eu não sei se tem um vocabulário melhor para isso, mas assim, eu traduzi literalmente de acordo com o que ele fala no livro, né? O anel de fogo, ele é raivoso, agressivo, sensível ao som, luz, toque, roupas, é inflexível, tem rompantes incontroláveis de comportamento e pensamentos grandiosos, né? Então é aquele utópico, é a pessoa que sonha, mas sonhos que nunca vão se tornar realidade, né? Que são fantasias. Humor instável e opositor, tá? Pode ou não ser hiperativo. Então esse opositor aqui, ele é sempre barraqueiro, né? Ele tá sempre arrumando confusão, ele tá sempre sendo do contra, né? Ai, é um saco isso, quando sai o foco aqui, eu me perco todinho. Então é esse do tipo anel de fogo. E o último é o ansioso, né? Que o próprio nome já diz, ele é ansioso, tenso, nervoso, só pensa no pior, ansioso com provas, tem ansiedade social, tem sempre sintomas físicos de estresse, como dores de cabeça e sintomas gastrointestinais, né, porque ele está sempre com a adrenalina a mil. Mas ele também evita situações de conflito, né? Ele não se opõe a ninguém, ele se afasta de brigas ou de situações de pessoas que não concordam com as coisas que ele fala ou que ele age, né? Então ele evita essas situações de conflito e pode ou não ser hiperativo, né? Os sintomas se confundem, gente? Sim, e muito, né? Mas aí, o que eu vou fazer? Se eu não tenho os 8 mil, 10 mil dólares para pagar no exame do cara e saber como é que o meu cérebro, como é que é a imagem do meu cérebro e qual deles aqui eu me correspondo, né? Como é que eu vou saber identificar qual deles eu sou se os sintomas se confundem? Vai pelo que é mais determinante, né? Vai pelo que é mais forte. Qual é a característica mais marcante, né, que você tem? Isso é uma pergunta que eu faço na minha anamnese de consultório, né, para os pais. Qual é a característica mais marcante do seu filho? Né? Aí assim, é agitado? É opositor? É hiperativo? É irritado? É paradão? É calmo? Tranquilo? Entendeu? Então, por essa descrição principal, a gente já consegue ter um apanhado assim mais forte, né, de onde que a criança se encaixa, né, ou de onde o paciente se encaixa ali naquele emaranhado todo. Bom, comorbidades que se apresentam, né, com o TDAH ou não.
É... Todo mundo tem comorbidade, né, gente? Autista tem comorbidade, TDA também tem, né? Problemas comportamentais causados por inabilidade dos pais em lidar com a situação. Então, pai e mãe mal educado. Quando eu falo mal educado, é assim, no sentido de ser ignorante do problema do filho, né? Não procura entender, se conscientizar e ter métodos que possam ajudar essa criança a ultrapassar as dificuldades dela, né? Então, esses pais que não têm essa capacidade de lidar com essa situação agravam o problema dos filhos, né? E aí é uma comorbidade que se apresenta, né, a situação do TDA com ou sem H. Eles também são muito chegados à depressão, maníacos depressivos, desordem de ansiedade, obsessivo-compulsivo, tics, Tourette, né? Aquela síndrome de Tourette, de tiques e gritos e coisas incontroláveis, né? Eles também têm histórico de abuso físico, emocional ou sexual, muitos deles. Problemas médicos, né, ligados a traumas no parto ou traumas na cabeça. Alergias severas, tanto ambiental quanto alimentar. Tireoide descompensada. E problemas na gestação, também é comum. Problemas com álcool, com abuso de drogas e com cigarro, ok? Então, numa anamnese, é importante, além das perguntas iniciais, saber também se a criança tem alguma coisa dessas aqui que vai acabar agravando a condição dela. Ai, é muita folha, gente. Peraí. Falei. Agora vamos falar o que é bom para todos, né? Porque não tem como eu especificar assim todos os 7 o que é que vai fazer com cada um, porque cada um tem uma especificidade diferente de suplementação e tal, mas tem suplementações que dá para todos eles e dietas também que dá para todos, né? Então como é uma coisa assim voltada para o público em geral, a gente tem que de novo. Bom, pausou, já voltou. Então, o que é bom para todos em termos de dieta? Dieta hiperproteica e low carb, tá? Há exceções? Sim. Exceções para o tipo 3 e para o tipo 4. Dieta hiperproteica e low carb. Que troço é esse, né? Quem não é nutricionista, quem não é da saúde, está perguntando, nossa, tá falando grego. Bom, eu aqui, nesse caso, eu costumo dividir a dieta, o VET, né? O que a gente precisa de energia total no dia, entre 40% de carboidrato, 30% de lipídios e 30% de proteína, né? Se numa dieta normal a gente tem de 50, a dieta que a gente aprende na faculdade, como normocalórica, ela tem de 50% a 60% de carboidratos. Se eu faço uma dieta com 40% de carboidrato, eu já estou fazendo uma dieta low carb, né? De baixo carboidrato. Lembrando sempre que low carb não é no carb, ok? É baixo carboidrato, não é sem carboidrato, tá certo? Então, se uma normal tem 50 e 60, se eu baixo para 40, eu já estou fazendo low carb, já estou diminuindo a quantidade de carboidratos que essa pessoa costuma comer. Quais são as exceções? Né? O tipo 3, que tem hiperfoco,
Esse daí ele precisa de uma dieta hipoproteica, né, com baixa quantidade de proteína, enquanto os outros precisam de uma grande quantidade de proteína. Esse precisa de uma baixa, né, e hipercalórica, né, ele precisa de muito carboidrato. Lembrando, né, sempre que carboidratos de boa qualidade. Não é carboidrato refinado, não é pão, não é biscoito, não é pizza, não é massa, não é refrigerante, não é balinha, docinho, açúcar, nada disso. É carboidrato de alto valor no meio da dieta, né? Carboidratos integrais, carboidratos de cereais, de grãos, de massas integrais, né? De frutas, de legumes, de verduras, de tudo. Mas tendo uma carga maior, né, do que a normal. Então, o que eu costumo fazer nisso daí? Se, como eu falei, uma dieta normocalórica é de 50 a 60, eu fazendo uma dieta com 70% de carboidrato, eu estou dando uma dieta hipercalórica para ele. Então é 70% de carboidrato, 20% de lipídio e 10% de proteína, porque ela precisa ser hipoproteica, né? Se uma dieta normal são de 15 a 20% de proteína, então eu dando também 10%, eu já estou baixando essa proteína dele. E o tipo 4, o lobo temporal, ela também se beneficia de uma dieta hiperproteica e low carb, mas ele fala que vale a pena tentar uma dieta cetogênica com esse grupo, né? Que é o tipo 4 de TDA. Na dieta cetogênica, aí sim, carboidrato é lá embaixo, lá no chão, é 10% no máximo, né? Gera em torno de 5 a 10% de carboidrato, 10% de proteína, 80% de lipídios. Sendo que eu não faço dieta cetogênica. Eu morro de medo de dieta cetogênica. Eu acho assim muito muito punk para minha cabeça, né? A gente virar o que a gente está acostumado de ponta cabeça, entendeu? Para um tempo grande. Então eu não sei quanto tempo que eu posso manter essa dieta. Eu não sei como é que o meu corpo vai responder a essa quantidade toda durante um longo tempo. Eu não sei se fazer ela por um tempo e depois parar, se os ganhos vão ser mantidos. Então eu realmente não faço. Se parar na minha mão alguém que precise de dieta cetogênica, ou então lá na anamnese ela já dá aquele rastro, eu tô precisando de uma dieta cetogênica e tal, eu falo, então amor, você vai para outro, né? Indico, se eu souber, indico, procura fulana de tal, porque eu não tenho segurança para fazer isso, ok? Sou clara, não tem o porquê eu dizer que sou feríssima em tudo e ser bambambam e fazer bosta, né? Então eu prefiro ser clara e não pego, não faço, tá? Eu fico mais aí na low carb mesmo, nessa de 40, 30, 30, que é a minha praia, né? Como é que eu vou fazendo isso? Aos poucos, né, gente? Porque quem acompanha as minhas lives sabe, e eu falo o tempo inteiro, existe a dieta possível, né? Existe a dieta ideal e existe a dieta possível, certo? Então eu sempre trabalho com a dieta possível. Então, quando o paciente chega na minha mão pela primeira vez, eu vou adequar a dieta dele com o que ele já está acostumado, mas assim, fazendo pequenas mudanças. E aí, dessas pequenas mudanças, a gente vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quando vê, já está completamente ali adequado, direitinho, nas quantidades que ele tem que comer, comendo o que ele tem que comer e tal. Se eu faço isso, já é difícil, imagina entrar de sola e falar assim, uma criança que está acostumada a comer carboidrato, o tempo inteiro, o dia inteiro dela, e aí eu falar assim, não, agora vai ser, faço o cálculo lá da dieta toda, agora vai ser assim, pá, e joga aquilo no peito da mãe. Ela nunca mais volta, entendeu? E eu não quero isso.
né? Eu quero ter esse paciente ali comigo para sempre. Então, para sempre não, mas assim, fazer todo o tratamento que é necessário com ele, né? Não assim, parar no meio do caminho. E aí eu vou mudando. E é super comum eu chegar eu pegar uma criança de manhã que come biscoito e suco de café da manhã, né? E assim, é só carboidrato, né? Aí chega no lanchinho da tarde, também. No lanche da escola, a mesma coisa. Biscoito ou bolo com suco, né? E aí a gente tem que ir fazendo aquelas adequações assim aos pouquinhos, né? Mas, geralmente, almoço e janta não é o problema. O problema está em café da manhã, lanches e ceia, né? Aí, aqui tem se enquadra uma pergunta que me fizeram, porque eu coloquei mais cedo, né? Quem gostaria de fazer pergunta para a live. Aí teve uma pergunta assim: sempre tem que tirar o açúcar, né? Então eu acho que com isso a gente já respondeu, né? Todos se beneficiam de uma dieta low carb. Dieta low carb tem açúcar? Não, né? Então, açúcar sai sempre? Sim, sai sempre, ok? E quando a gente fala de açúcar, a gente está falando de bolos, de biscoitos, de pães e tal. A gente vai adequar isso com refeições, né, mini refeições e preparações que envolvam farinhas mais ricas, né, farinhas mais integrais, farinhas de sementes, né? Na low carb a gente usa os adoçantes de xilitol, eritritol, estévia, coisas assim naturais, nada de usar sucralose, nada de usar aspartame, nada de usar adoçante artificial, ok? Bom, em termos de dieta, geralzona, é isso aí que a gente tem que fazer, tá? Então, voltando também àquele caso, meu livro caiu aqui. Deixa eu pegar. Voltando ao caso da dieta para autistas. Ajuda? Ajuda sim. Porque, ó, eu mostrei o primeiro livro que eu ganhei e todos eles que eu tenho são assim. Todos os livros que direcionam ao autismo também direcionam para uma dieta para TDA, né? Porque a gente sabe que low carb é difícil para a maioria da população, né? Para emagrecer, o povo faz assim com o pé nas costas, né? Mas falou que é para tratar da saúde, aí low carb já é difícil para diabo. Então assim, a gente começa com o basicão mesmo, com dieta sem glúten, sem leite, sem açúcar, sem alérgenos e tal, e vai embora, que já ajuda, melhor do que não fazer nada, ok? Melhor do que deixar do jeito que tá e achar que tá ótimo. Bom, suplementos. Gente, quanto tempo tem que eu não trouxe aqui pra... Eu não trouxe um reloginho pra me dar uma marca aqui. Eu não consigo ver quanto tempo a gente tem. Me digam, por favor. Ainda tem tempinho? Vou falando, hein? Então, suplementos também que são bons para todos. Ele cita um multivitamínico e multimineral, né? Multivitamínico e mineral, tudo junto. Também já falei isso na live que eu fiz com a Tiele. Eu sou apaixonada pelo multivitamínico, né? Meu suplemento de partida, assim, para todo mundo. Eu tenho uma fórmula mãe, que eu idealizei essa fórmula, e aí eu ajusto as quantias de acordo com a idade da criança, né? E às vezes nem a idade, o desenvolvimento dela, porque se eu pego um prematuro, eu não posso jogar a quantidade de suplemento de acordo com a idade dele. Eu tenho que jogar de acordo com o desenvolvimento dele, que é menor, né? Como se fosse uma criança mais nova, né?
Então eu trabalho muito com multivitamínico e mineral para todo mundo, né? Todo mundo que chega no meu consultório é autista, é TDA, é depressivo, é bipolar, é Alzheimer, é o que for, multivitamínico tá ali de frente. Ele fala também do ômega 3, não só ele, mas todo mundo que trabalha com TDAH fala de ômega 3, é imprescindível o uso do ômega 3, imprescindível para essa população, tem que usar, tá? Aí ele cita de 2 a 6 gramas para adultos e de 1 a 2 gramas para crianças, né? Esse de 1 a 2 gramas para criança não é do óleo de peixe não, tá, gente? É uma conta que você faz entre o EPA e o DHA. Aí ali tem que dar 1 grama entre os dois. Deu 1 grama, aquela é a quantidade mínima que você vai dar, e aí você pode ajustar para até 2 gramas. Num adulto, você pode usar de 2 até 6. Para adultos, né? Eliminar a cafeína e a nicotina. E até para criança também, porque o que a gente vê de criança tomando café, e sem falar também que cafeína não está só no café, né? Cafeína está em grande parte no refrigerante, que as crianças se entopem de refrigerante, refrigerante no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, assim, não é diminuir, é eliminar, né? Cafeína, chás, suplementos de cafeína, coisas que tenham cafeína, né? Refrigerante, elimina. E a nicotina, né? O cigarro, tem que sair, o cigarro do adulto, né? Ele propõe atividades físicas, né? Exercícios por 30 a 45 minutos por dia, né? E como eu falei que ele é enlouquecido com esse negócio de problemas de trauma na cabeça, então ele pede, pelo amor de Deus, para evitar atividades que possam atingir a cabeça, né? E aí também, depois que ele falou isso, que eu comecei a ver, eu falei, cara, é muito óbvio, né? Uma situação dessa. Porque eu juntei também com outro cara, um outro médico, também americano, que eu adoro o trabalho dele, o Dr. Robert Melillo, e ele fala que todas essas síndromes, né, de comportamento, autismo, dispraxia, dislexia, TDA, TDAH, problemas de aprendizado em geral, ele chama de síndrome dos hemisférios cerebrais desconectados. Então ele fala que um lado do hemisfério do cérebro não se comunica com o outro, e aí um lado acaba saindo mais enfraquecido do que o outro. Aí o que acontece? Tu pega uma criança super, hiper, mega hiperativa, que adora dar porrada, que brinca com luta, com isso e aquilo, e pega essa criança, eu vou colocar num jiu-jitsu, num taekwondo, num karatê, num não sei o que, numa atividade marcial. O que ele fala? Que quando você pega o que a criança é forte, o que a pessoa é forte, e trabalha aquilo dali, você só está aumentando esse abismo entre um hemisfério e o outro do cérebro, né? Você está fortalecendo uma coisa que já é forte. Ele fala, tá errado. Você tem que pegar o que ele é fraco para ele poder fortalecer e equilibrar esses dois hemisférios ali. Então, se o cara só vive quebrando todo mundo, dando porrada, trabalhando com luta e tal, você tem que fazer uma atividade com ele de concentração, de individualidade, onde que ele aprenda ali a se acalmar, né, a se centralizar. E eu fico assim, cara, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Aí o que acontece? Você pega uma criança dessa que adora meter porrada, enfia ela numa aula de artes marciais. Quando chega na fase de adolescência e adulto, são esses playboyzinhos que estão aí nas discotecas,
né, nos bailes, nos grupinhos de adolescentes, metendo pau em todo mundo, tacando fogo em índio, quebrando um ambiente inteiro, né, o bar, a boate, o carro, o caceta 4, porque você fortaleceu aquela atitude dele, né, de agressividade e de hiperatividade. É nisso que vai dar, né? Então ele pede isso para você fazer atividade de 30 a 40 minutos. Ele cita como exemplos, excelentes exemplos de atividade física, ping-pong e caminhada. Quando eu li também ping-pong, eu achei o máximo. Eu falei, nossa, que bacana, né? Você botar uma criança, um adolescente para jogar ping-pong. Ele vai se concentrar, ele vai gastar energia, né? Ele vai fazer uma atividade física ali e oxigenar o cérebro dele. E uma coisa prazerosa, bacana. Uma coisa também super mega difícil que ele fala: limitar TV, celular e computador a 30 minutos diários. Imagina um troço desse. Né? As crianças hoje, e a gente também, né? Os adultos, ficamos praticamente 24 horas por dia com um celular, um computador ou uma televisão, né, na frente. E ele pede para deixar 30 minutos no máximo. Ele fala muito que comida pode ser droga, tome muito cuidado, né? Então é o que a gente falou de alimentação, né? As pessoas que têm alergias, que têm intolerância, tem que ter muito cuidado com o alimento que ela consome, né? E aí aqui entra outra pergunta que me fizeram também à tarde. Existe a deficiência de enzimas como no autista, né? No caso das enzimas para degradar o alimento, e aí provoca o efeito opioide, o efeito alérgico, imunológico, autoimune e tal. Então, assim, para responder isso daqui, a gente precisa entender como é que é o funcionamento das enzimas, né? 1/3, né, das enzimas precisam de um cofator para serem ativadas, né? Esse cofator geralmente é um íon metálico, né? Um mineral ou metal. No caso, cobre, ferro, magnésio, manganês, selênio, zinco, né? É cofator de muitas enzimas, certo? Que vão fazer toda a parte de absorção e também de funcionamento metabólico dos vários sistemas que a gente tem. Aí o que acontece, né? Quando não tem esses minerais, vai faltar esse cofator para colocar a enzima para funcionar, certo? E aí não vai ter enzima suficiente para fazer esse trabalho. Ela não vai degradar a proteína, né? Porque um dos trabalhos de enzima digestiva é degradar a proteína, então ela não vai conseguir degradar essa proteína. Vai formar peptídeos, que são os pedacinhos, né, de proteínas que não foram totalmente degradadas em aminoácidos, são pedaços de 2 ou mais aminoácidos. Então vai formar esses peptídeos, e esses peptídeos eles vão passar pelo intestino, né, permeável, entra na corrente sanguínea, entrando na corrente sanguínea, vai para o cérebro, pode provocar, pode se ligar a efeitos opioides, a receptores opioides no cérebro, pode dar alergias, pode dar intolerância e também pode gerar doenças autoimunes por mimetismo molecular. Tuas células de defesa acharem que estão atacando uma coisa e acabam atacando outra, acabam atacando um órgão qualquer seu e aí provocando doenças autoimunes, ok? O que acontece também? Isso a gente está falando de enzima digestiva. Então,
Acontece deficiência de enzima também no TDAH, de enzima digestiva? Acontece em todo mundo, acontece em qualquer um. Né? Ainda mais do jeito que a gente está se alimentando super mal agora e não dando nutrientes para essas enzimas funcionarem. O corpo é igual a todos, então qualquer um pode ter deficiência de enzima. E outra coisa ainda, mais ligada especificamente ao TDAH, a deficiência de ferro, né, prejudica o funcionamento da enzima tirosina hidroxilase. Essa enzima ela é responsável pela produção de dopamina, ela regula, né, a produção de dopamina. E o TDA, com e sem H, está intimamente ligado, a maioria deles, a não ser aquele do hiperfoco, com baixa produção de dopamina. Né? O hiperfoco está mais ligado à serotonina, o restante é a produção de dopamina. Então, assim, você não tem ferro para formar essa enzima que vai sintetizar a dopamina, né? E aí já desregula, já dá problema na situação toda. 80% da população é deficiente em ferro. E isso, gente, eu vejo o tempo inteiro no consultório. É raro aparecer uma criança lá, seja ela pequena, porque a gente tem que suplementar ferro até 2 anos de idade, né? Seja ela nessa fase ou maior, que não tenha deficiência de ferro. É assim, 98%. Batata ter um problema de deficiência de ferro, né? Então, não tem deficiência de ferro, não consegue fazer dopamina. E aí já começa a problemática toda. Outra coisa é a vitamina D, né? Que ela também é importante para a formação dessa mesma enzima, da tirosina hidroxilase. E o zinco, ele é responsável por ajudar a vitamina D a se ligar no DNA, né, para sintetizar essa enzima hidroxilase. Essa enzima tirosina hidroxilase. Então, quer dizer, se você não tem ferro, se você não tem vitamina D, se você não tem zinco, acabou. Né? Você não consegue formar essa enzima, você não consegue produzir dopamina, e aí faz essa lambança toda de neurotransmissor e você começa a ter problemas, né, de comportamento. Então, o que ele pede para fazer em relação a exames? Medir a vitamina D, a ferritina e o zinco, né? Que eu acabei de comentar as importâncias deles. Vitamina D ele pede para estar em 80 ng/ml. Eu tô cansada de pegar a criança com 30, 20, 15, 35, né? Então, assim, para estar num nível ótimo de funcionamento, esse nível tem que estar em 80. A ferritina tem que estar em 100. Eu pego criança com 10, com 15, com 6, com 30. Então, assim, também eu só peguei um com 180. Tá? E zinco também tem que estar no nível de 100 ng/ml. Ele pede também para fazer hemograma. Esse hemograma vai me mostrar deficiências nutricionais, vai me mostrar inflamação, vai me mostrar alergias, né? Então eu sempre peço um hemograma completo, que aí eu já tenho um apanhado de como está aquele funcionamento, né? E um hemograma com baixa concentração de células vermelhas vai me dar também que ele está com deficiência de oxigenação cerebral, né? Não está mandando um nível ótimo de oxigênio para o cérebro, então também pode dar problemas de comportamento. A glicose, né? Ele diz que a glicose alta diminui a oxigenação cerebral, então é importante manter essa glicose abaixo de 90. O colesterol total, ele diz que abaixo de 135 está muito ligado à depressão, né?
Então também eu costumo pegar crianças com colesterol baixo e aí a gente arruma estratégias para aumentar esse colesterol. O Dr. Scholl também fala muito de colesterol baixo no autismo, né? Então ele fala que nunca deve estar abaixo de 160, tem sempre que estar acima de 160 e nenhum médico mostra isso pra gente, só diz que quanto mais baixo melhor, mas não é por aí, né? Então 160 é um nível legal, abaixo disso já fica ruim. E o Dr. Daniel fala que com 135 você tem muito problema de depressão ligado a esse nível de colesterol. Ele pede também o painel de tireoide, né, que eu também peço, que vai dar ideias, né, se o T3, T4, o TSH não tiver legal. Tem problemas com ansiedade, depressão, esquecimento, confusão, letargia. Então é bom a gente ter uma ideia para um diagnóstico diferencial. A PCR, que é um marcador inflamatório, né? Um marcador não é específico, mas ele diz aqui que essa PCR, quando está alta, que é a proteína C reativa, né? Um marcador inflamatório, quando está alta, geralmente é por dieta pobre. Então, uma dieta com baixo nível de nutrientes, né? Alergia, intolerância e doenças autoimunes costumam aumentar a PCR. Ele pede também testosterona para os adultos, porque quando ela está baixa, provoca falta de energia, de foco e depressão. E ele não citou, mas eu costumo pedir também no consultório, para medir chumbo, alumínio, arsênico e mercúrio, né? Porque também quando estão altos tem muito a ver com falta de concentração, de foco, de distúrbios comportamentais, de sono, de tudo. Então quando está alto eu também tomo providências para poder diminuir isso tudo aí. Gente, por incrível que pareça, eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria. 5. Ok. Quanto tempo a gente ainda tem? Por favor, me deem uma luz. Quantos minutos? Eu não sei. Tem umas perguntinhas aqui que fizeram. Estão me pedindo aí para Recife. Gente, o que eu recebo de direct, vem para cá, vai para lá, vem não sei o que. Eu amo viajar. Não tem nada que eu goste mais na minha vida do que viajar. Eu acho que eu amo por igual estudar, né? Então, assim, quando eu consigo viajar, estudar e atender, é o céu na terra para mim, porque eu reúno todas as coisas que eu mais gosto na minha vida e numa situação só. Mas quem já me acompanha há mais tempo já sabe que no final do ano passado, no final de 2018, eu tive uma trombose. E uma trombose severa, grave, né, de grande extensão. Então eu estou em tratamento para essa trombose e o médico falou, em 1 ano você não pode viajar de jeito nenhum, você não está curada, você está em tratamento. Então você tem que colocar isso em ordem para poder viajar. E aí esse ano, necas para lugar nenhum. Lá pro final de ano, a partir de outubro, eu vou conversar com ele e analisar tudo de novo, ver como é que eu tô, se eu já tô bem. E aí, para tentar fazer, né, porque eu tive a trombose em dezembro, para tentar, a partir de outubro, já viajar para algum lugar, mas aí para onde eu vou já tá tudo assim agendado, porque foi desmarcado, né, quando eu tive, que foi Macapá. Eu tenho que voltar a Macapá, eu tenho que voltar a Belém, eu tenho que voltar a João Pessoa, que o povo tá enlouquecido me pedindo João Pessoa. Então, assim, são as 3 cidades de ordem para mim, que eu já tenho pacientes lá e que eu preciso voltar de qualquer maneira, né? O restante realmente vai ficar para quando Deus me permitir ir, ok? Também quem vê as minhas lives sabe que eu não consigo acompanhar o que vocês estão falando aí. Então, se estão me fazendo perguntas ou não, eu não consigo responder essas perguntas, tá certo? Eu tenho esse problema também de coordenação, então ou eu presto atenção aqui e lá, ou eu vejo as coisas e me perco toda.
Tem algumas perguntas aqui que eu também queria responder. Quem faz o diagnóstico, né, de TDA ou TDAH é o psiquiatra, ok? Vocês têm que procurar um psiquiatra e depois um médico integrativo e um nutricionista para poder continuar o tratamento com vocês. Mas diagnóstico quem dá é psiquiatra, não é você, tá bom? Eu posso me achar com TDA, por exemplo, TDA com hiperfoco, mas quem vai me dizer se eu sou realmente ou não é um psiquiatra, né? Pode ser confundido com autismo leve ou outra situação qualquer? Pode. Então, por isso que um diagnóstico de um profissional experiente é importante, tá? Então, a mesma coisa que eu falo com autismo, não é qualquer um. Não é você chegar lá em qualquer psiquiatra ou é você chegar lá em qualquer neurologista que ele vai saber diagnosticar o autismo, o TDA, qual o tipo de TDA e tal com seu filho. Ele tem que estar... ele tem que saber lidar com esses pacientes, né? Ele tem que estar dedicado ao estudo desses pacientes para ele poder dar esse diagnóstico para você. Então, pegue informações no Google, pegue informações em grupo de pais, em qualquer outro lugar de algum profissional que tenha experiência com TDA, né, com autismo e com todas as outras síndromes, para poder dar um diagnóstico certo para você, ok? Dificilmente vai ser o profissional do plano, tá? Já dou uma dica. Criança alérgica, de pais alérgicos, tem mais chance de diagnóstico de TDAH? Isso, gente, eu falei nos stories meu há um tempo atrás, que eu deixei nos destaques, né, nos meus destaques lá no meu perfil. Como você identifica uma criança alérgica desde o útero, tá? E aí essas crianças, no fundo, são alérgicas e no final, quando chegam lá na fase de idade escolar, pré-escolar, são diagnosticadas como TDA, TDAH. Mas, na verdade, o que elas são alérgicas, né? Então, isso é papo para outra live, né, que eu vou fazer e que a gente vai conversar mais sobre essas alergias. Então, quem trabalha muito bem com TDA, TDAH, junto com alergia alimentar, é a doutora Doris Hepp, que já nem trabalha mais, porque já é uma senhora idosa, já está aposentada há muitos anos, mas se vocês procurarem os vídeos dela no YouTube, vocês vão ver vídeos da época de 70, de 80, com coisas assim, bem bizarras de comportamento de crianças, agressivas, irritadiças e com muitos problemas de comportamento logo após ingerir algum alimento em que elas são sensíveis, né? Então ela fala muito disso. Os stories que eu fiz foi baseado no trabalho do Dr. Xavier Covarrubias, que também é outro médico que trabalha muito com alergia e TDAH, alergias e diagnóstico de TDAH concomitantemente. Ele tem um filho também, TDAH, alérgico, que se beneficiou muitíssimo com as intervenções dele, né? O cara dá um show também, eu amo de paixão, é um médico mexicano. A primeira palestra que eu vi dele foi de 2007, depois eu vi mais 2 congressos dele também onde ele estava dando palestra, e é aquele médico assim que você tem vontade de botar no colo e levar para casa, sabe? Que ele é fantástico, maravilhoso. Tem um livro e tal, então eu vou fazer uma live sobre o trabalho dele, da doutora Hepp, e de um outro congresso que eu fui também, da doutora Mary Ann Block, que tem também centros de tratamento de TDAH no Texas, né, na região de Dallas e tal, e que deu uma palestra muito boa também, falando já outras coisas diferentes do que eu falei hoje aqui para vocês e que vão melhorar, né, esse conhecimento nosso. Bom,
segundos restantes. Agora me avisou aqui, que eu só tenho isso. Espero ter respondido.